Falando em azar, né? Porque, vamos lá, 16 anos, uma conta rápida. Você está 16 anos como presidente da Dragões. Há 16 anos atrás, o São Paulo estava sendo campeão brasileiro no primeiro do Tri? Foi o primeiro, foi em 2006. Então, foi um período maravilhoso do São Paulo, aquele período que a gente ganhou o apelido soberano, né? Sim. Não sinto falta. Eu sinto bastante. Depois desse período, a gente ainda disputou alguns títulos ali, mas a gente entrou numa maré complicada. Cara, como que foi pra você? Porque logo que você entrou ali na presidência, estava um momento incrível pro São Paulo. Como foi gestionar tudo isso depois nesse período ruim do São Paulo, que dura até hoje, né? Não, vem sendo difícil, né? Porque algum tempo atrás eu até falei pros caras, eu não sei o que fazer, porque tipo, não era comum pra nós, né? Essa situação adversa. São Paulo foi campeão mundial em 5, foi brasileiro 6, 7, 8. Em 9, nós perdemos o título nas últimas 2 rodadas. Sim, foi. Que o São Pro Paulo... Flamengo, né? Pro Flamengo, que o goleiro do Corinthians ainda bateu palma pro gol do Flamengo, né? Não, calma aí. Foi um certo sarcasmo ali, ó. Felipe foi dando a entregada ali, né? Mas o São Paulo, independente desse jogo do Corinthians e Flamengo, o São Paulo perdeu pra ele mesmo, né? Porque eu lembro que o São Paulo tinha 2 jogos fora, que era Goiás e Botafogo, e nós perdemos os 2. Entendeu? É engraçado que nós perdemos pro Goiás. Não sei, nós perdemos primeiro pro Botafogo e o Flamengo tropeçou. Sim. Ou seja, então a gente perdeu pro Botafogo, mas ainda éramos líderes. Sim. Ainda éramos líderes. Aí o São Paulo era só vencer o Goiás e ia decidir em casa. Eu não lembro se foi contra o América em casa, não lembro. Mas era só ganhar do Goiás e decidir em casa. Até que ganhamos esse jogo em casa depois. Só que daí foi e perdeu pro Goiás. O Flamengo ganhou do Grêmio. Sim, lá no 2-1. O Grêmio tava com time reserva, inclusive. Gol do Ronaldo Angelim. O Grêmio com time reserva, mas saiu na frente. E o Flamengo virou. Só que o São Paulo perdeu e aí era só o Flamengo. O Corinthians teria que vencer o Flamengo pro São Paulo ser campeão. E o Corinthians... não venceu o Flamengo. Corinthians falando de dinheiro. Assim, deixa no ar. Então, assim, até 2009, ainda continua em alta. Em 2010, o São Paulo também fez um campeonato também para disputar título. Sim. Então, a nossa derrocada começou em 13. Não, 13 foi um ano pavoroso. O 13, se você lembrar, foi o primeiro ano que a gente já falou em rebaixamento, né? Sim. Eu lembro que o São Paulo foi fazer uma excursão... Copa Audi na Alemanha, Eusébio Cup e a Copa Suruga. E quando nós fomos para esses torneios na Europa e na Ásia, nós estávamos na zona de rebaixamento no Brasil. Sem ganhar e sem marcar gols, várias partidas. A primeira vitória do São Paulo depois foi contra o Benfica lá, no amistoso lá. Foi bandida, né? Foi na Copa Eusébio. Copa Eusébio, que o São Paulo tava... Porque, inclusive, nós perdemos pro Bayern de Munique, óbvio. Perdemos, acho que, por Milan também. Aí depois perdemos pro Kashima na Suruga. Ou seja, era só perdia, mas daí... Aí voltou... Então, aí... Só que a gente falou, pô, é um ponto fora da curva, né? Não vai acontecer de novo. Só que tá acontecendo até hoje, né? 13 para 22, quase 10, né? E se a gente pegar o único momento ali que a gente foi meio fora da curva, foi 14, que a gente tinha um baita time. Nós somos vice-campeões brasileiros. Que também, puta que pariu. A gente ganha do Cruzeiro, diminui a diferença e no jogo seguinte tropeça de novo. Vice-campeões brasileiros. E esse de 20 agora, né? Que inexplicável, que muita gente coloca na conta da briga do Diniz com o Tietê. Mas vai muito além disso, não foi só esse ponto. Sim. Mas é foda. O São Paulo, os últimos 10 jogos de 20, do 2020, foram 2 vitórias, né, cara? E aí o Flamengo foi campeão com 5 pontos a mais que a gente. Então, se a gente tivesse vencido o Sub-15 do Santos no Morumbi e o rebaixado Curitiba no Morumbi, teriam sido campeões brasileiros. É verdade. Poderia ter perdido pro Bragantino, não ia afetar. Poderia ter perdido pro Inter de 5-1, não iria afetar. No final, o título seria nosso se a gente não tivesse perdido aqueles pontos bestas. Não, foi... Né, eu acho que de dor, esse de 20 entrou
Eu acho que uma das maiores dores que eu tinha assim, de perder título era a Copa do Brasil lá frente ao Cruzeiro em 2000. Aí você fala, pô, mas você perdeu Libertadores em 6. Eu falo, cara, mas como a gente tinha sido campeão em 5, óbvio ameniza, que... né? A minha fala, chegamos, não, ano que vem vamos chegar de novo. Era um time que estava chegando sempre. Então, foi igual o de 94 que perdeu pro Vélez. Pô, a gente vinha de um bicampeonato, 92, 93. Aí perdeu. O São Paulino não tava, perdemos. Não. Caraca, chegamos de novo. Quase, né? Quase. Então era um sentimento diferente, né? A Copa Aí esse de 20, que você viu os matemáticos aí, né? É verdade. 93,3. Pô, pareceu uma rádio. Uma diferença que nunca alguém tinha alcançado e tinha perdido o título. O São Paulo conseguiu o seu único. A gente adora bater recorde, né? Bater uns recordes negativos. Então, assim, doeu demais, cara. Doeu demais. Nós estamos em 2000. Eu ainda sonho com isso. Eu penso nisso. Fico semi-depressivo quando lembro, porque era pra gente estar numa draga como tá, mas era pra estar numa draga com um título brasileiro, né? Tipo, dá um alívio. É diferente, né? Dá um respiro. Não, mas, André, você acompanhou essa saga de soberano do São Paulo e tudo mais. E o São Paulo realmente... Eu era um pouquinho mais novo, mas eu lembro, jogar contra o São Paulo no Morumbi, fora do Morumbi. Sim. Quando o Corinthians fazia 1-0 no São Paulo, eu comemorava pra caceta, assim, porque era muito difícil realmente jogar com o São Paulo. Era o time a ser batido naquele momento, né? Era um time a ser batido. E hoje o São Paulo acumula esses recordes negativos, acumula, assim, com todo respeito à expressão, viu? Acumula essas pipocadas, acumula esse tipo de coisa. Pô, a gente viu agora recentemente no jogo contra o Palmeiras, perdeu nos acréscimos, tomando 2 gols nos acréscimos. Mas aí os recordes, né, por exemplo, contra o Palmeiras, por mais que perdemos esse jogo, o nosso retrospecto é favorável. Sim. Contra o Palmeiras eles continuam sendo freguês, sim, tá? O São Paulo, você pega do super time aí que dizem que é o do Abel, é o time que mais venceu o Palmeiras é o São Paulo. Ele falou isso aqui no último programa. Quando eu falo, não vale nada, né? São dados. Você não falou, são dados, né? Exato. Eu falo contra números, não há argumentos. Ponto. Não, porque esse aqui com estatística. Mas enfim, eu queria saber de você, tipo, qual que é você que tá lá dentro, você que tem esse contato ali com os torcedores, com o clube, com os jogadores, enfim. Qual que era a diferença do São Paulo 2006, 7, 8 pro São Paulo, 14, 15, 16? Tipo, é muito discrepante. É como se você pegasse assim, você pega, sei lá, um Bayern de Munique e um Sevilha, sabe? Tipo, você pega um time... Sim. Enfim. Mas eu acho que tudo vamos colocar num cenário de empresa, né? Sim. Tudo é gestão. Tudo é gestão. Se você faz a gestão... Você pega uma grande marca, como a gente já consumiu um Mapping, que era um puta de um... Sim. Do marketplace lá, da época e tal, e quebrou. Então, se grandes corporações quebram, clubes não são diferentes. Vamos pegar o próprio Cruzeiro, que como um exemplo de má gestão, que o Cruzeiro ficou 3, vai subir agora, mas são 3 anos na Série B. Eu até falei com um amigo cruzeirense, ele falou, 3 anos na Série B são 3 quedas, cara. Fala, o Cruzeiro caiu uma vez. Não, o Cruzeiro caiu 3, porque são 3 anos na Série B. E tudo está baseado... O São Paulo, ele nessa questão de tempo, ele teve algumas gestões aí que... Desastrosas, né, cara? Eu acho que um time que gasta 10 milhões de reais no Everton Felipe, não tem como fechar a conta, entendeu? Sim, não tem como... só o Everton Felipe. Não, eu tô dando... eu não vou falar mais pra chorar aqui. Mas, tipo assim, ele tinha gasto a metade disso no Everton Felipe, que era 5, com opção de compra no esporte. Aí o Everton Felipe vem, não faz nada, e você vai, exerce a opção de compra. Fala assim, não vou perder só 5, vou perder 10. Entendeu? E devolve pro esporte. E depois devolve de graça pro esporte. Entendeu? Então aí tá o ponto. Não tem... não é segredo. Até quem não é São Paulino, basta consumir aí uma ESPN, Sport TV, qualquer Fox, essas paradas aí, que ele vai entender o que tá acontecendo com o São Paulo, entendeu? Sim. Quando você contrata um atacante que tem 0 gols na carreira, você já viu isso? Calazans, grande Calazans. Imagina a maravilha que é o scout do São Paulo, né, cara? Vamos aqui, pega os dados e a planilha do Calazans.
será que foi um erro de sistema? Tá tudo zerado aqui. Não, é isso aí. Contrata esse cara aí, eu gostei dele. É tipo no bet, foi uma aposta. Mas você tá entendendo? Então não tem como dar certo, cara. Meio bagunçado, né? Eu até tô fazendo faculdade de gestão financeira, estudo isso agora. Cara. Mas, por exemplo, você pega... Não precisa fazer gestão financeira para você saber que vai dar errado, entendeu? Que é um mau negócio. Que é um mau negócio, tipo assim. E isso vai... Aí você começa... Vira um efeito dominó. Aí você começa a dar essas cabeçadas. Aí esportivamente você não avança. Então os contratos de marketing pioram. O valor da camisa diminui. Aí não consegue pagar os salários. Aí os jogadores já tiram o pé do freio. É um efeito dominó... bem gigantesco. Assim, não é segredo. Eu acredito muito no Júlio Casares. O pessoal me xinga pra caralho aí. Porque o pessoal, assim, os torcedores, eles se baseiam na gestão, eles são muito foda, né? Eu falo tanto por bem quanto por mal. Pelo que acontece no campo. E o campo não pode ser o termômetro. Assim, se ganhou é bom, se perdeu é ruim. Não é assim. Sim. Às vezes você perde, mas você tá tentando sim fazer um bom trabalho. E às vezes você ganha e maqueia uma grande merda que você vem fazendo. Sim. Vou falar do Cruzeiro de novo, campeão da Copa do Brasil, que tava fudidaço. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, o Cruzeiro tava vencendo, fazendo campeão Copa do Brasil, no outro ano final com o Flamengo de Copa do Brasil. E tava com a corda no pescoço. Sim. Então, assim... você não precisa ir muito longe. Você pode ir no Corinthians de 2017, que era aquela quarta força lá do Fábio Carille, que ninguém queria assumir o Corinthians, botou o Carille lá. Vamos pegar um atual aí que dizem... Não entra na minha cabeça o Atlético Mineiro ter tudo... 1 bilhão. Pô, não deve faz mais, sentido ele nenhum, deve velho. mais do que o meu time e tem o Hulk. Ele deve mais que o meu time e tem o Nátio Fernandes. O Vargas na reserva. Peraí, alguma coisa tá errado aí, entendeu? Então, a conta chega, brother. A conta chega né? Não sei como é que funciona o mecanismo do Atlético. Tô dando um exemplo de quem é de fora. Sim. Mas vamos lá voltar ao São Paulo. Então, quando eu falo que eu acredito no Júlio, eu tenho uma relação com o Júlio que precede ele ser presidente. Então, quando as pessoas xingam, eu falo, cara, você xinga o Júlio baseado naquilo que você vê no campo, naquilo que você lê na mídia e naquilo que você consome em WhatsApp. Eu confio num cara que eu conheço. Você já tem uma relação. Então eu tenho uma com relação ele. com... Então, assim, eu acredito na capacidade dele, acho que ele... errar é humano. E se eu fosse o presidente, você, qualquer um outro, teria acertos e erros. Então ele tem erros, como o outro sucessor terá, ou o presidente do Atlético, do Flamengo, do Palmeiras tem erros, todos têm erros. Então, assim, ele tem erros. Mas uma analogia, não de amigo, uma analogia do presidente Júlio, eu vejo sim mais acertos do que erros. A valorização da camisa, contratos bons do marketing, tipo assim, a arrecadação do São Paulo, se você pegar época do Leco para a época do Júlio, isso aí também são dados, não é o que eu acho. Estamos trabalhando com verdades. Com números. São maiores. O São Paulo, o que ele conseguiu da Bitso, por exemplo, que é na manga da camisa, é maior do que o contrato master do Banco Inter, cara. Sim. Entendeu? Então ele evoluiu em alguns aspectos. Então eu acho que mais andou do que... Ele andou para frente. Então eu vejo mais acertos. E vejo ele ainda como o melhor para o São Paulo. Eu faço parte da política do clube, sou sócio do clube, então eu ando ali naquela parte política, vejo outros nomes e eu não vejo ninguém melhor que o Júlio para continuar sendo presidente. E eu acho que ele tem know-how e capacidade para mudar esse cenário aí, entendeu? Talk Show de Bolas Cortes, se inscreve lá no canal, porque lá vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez e das futuras que vamos fazer, tudo cortadinho, com título, com os temas, para você assistir o programa lá.